Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Rota Parkour. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para começar o parkour do zero. Meu nome é Danilo Brussolini e no episódio de hoje eu vou te ensinar por que o parkour não é perigoso. Embora muitas pessoas acreditem que o parkour é perigoso, que o tempo todo as pessoas correndo risco. Na verdade, o parkour não é perigoso e eu vou te provar aqui hoje. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode utilizar essa informação, tanto para você ver que a prática é segura para praticar, como para te mostrar que ela é mais segura que muitas atividades que você conhece por aí. Primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui é o que é risco, o que é perigo, o que são esses termos. Acho que muitas pessoas falam dessas coisas sem nem saber do que está falando muitas vezes. A gente tem uma noção, obviamente, daquilo que a gente vive no dia a dia, que a gente considera ser uma coisa perigosa, do que pode ser uma coisa menos arriscada, ou coisa que a gente já tem do conceito nosso. Porém, o que é o risco de fato? O que é o perigo? E é legal a gente saber diferenciar as duas coisas. O risco nada mais é do que o potencial que qualquer atividade tem de levar a alguma lesão ou algum problema. Então, tipo assim, é o potencial que aquilo tem. Então, muitas coisas têm um risco. Tudo, na verdade, tem algum tipo de risco. Ficar sentado tem um risco. Por exemplo, a maioria das pessoas... O simples fato de a gente ficar sentado, e quanto mais tempo a gente passa sentado, que é o sedentarismo, a gente desenvolve várias doenças. Na verdade, a gente pode desenvolver várias doenças que, ao longo da vida, isso vai só complicando o nosso fato. Ou seja, o ato de ficar sentado, basicamente, é um fator de risco para a nossa saúde. Então, existe o risco e existe o perigo. Perigo nada mais é do que uma atividade que realmente tem o potencial de morte, tem o potencial desse risco. Esse risco já está elevado demais naquilo ali. Por exemplo, um veneno. Um veneno não é um risco, ele é um perigo. Por quê? Aquilo ali ele tem o potencial realmente de matar. Pensa, por exemplo, uma pessoa fazendo alguma atividade que eles costumam chamar de perigosa. Porque o potencial daquilo ali ser letal é muito grande. Já o risco não. O risco é aquilo que tem em todas as atividades, ou seja, é apenas o potencial de alguma coisa acontecer, alguma coisa lesiva. E existem vários tipos de atividade que possuem um certo risco elevado e que às vezes a gente nem pensa muito nisso. E hoje eu vou mostrar aqui como é que o parkour não é arriscado e principalmente que não é perigoso. A prática em si não tem um risco muito elevado e nem tem um perigo. Por quê? A prática em si não tem. Mas existe uma coisa dentro da prática que sim tem um certo risco. Como a gente pode calcular o risco? O risco, na verdade, existem várias formas de calcular ele. Existem as formas principalmente utilizadas para poder avaliar o risco dentro do ambiente de trabalho. Porém, esse não é o caso aqui agora. Aqui eu vou trabalhar o risco avaliado dentro de uma prática. E aí, existe uma forma completamente diferente de calcular isso. Porque o risco, na verdade, é a porcentagem, ou seja, o risco daquilo levar a uma lesão. E aí, se a gente for parar para pensar, imagina que existe um grau onde a lesão tem um grau bem elevado ou um grau praticamente nulo, ou seja, zero. E o que é isso? Vamos imaginar que numa escala de 0 a 10, onde 10 é o risco mais elevado de todos, que seja a morte. E 0 é aquele risco nenhum. Praticamente a pessoa pode fazer atividade ali que nada vai acontecer. Que na verdade no mundo não existe nada que esteja ali no zero. Mas muitas atividades, o risco delas estão bem próximo do zero. Por exemplo, às vezes você vai fazer um salto no chão. O risco dessa atividade, ou seja, o problema que pode acontecer ali, ele está bem próximo de zero. Ele ainda tem um risco, por exemplo, a pessoa pode cair de mau jeito e torcer o tornozelo. A pessoa pode andar, dar um passo em falso, descer uma escada e torcer o tornozelo. O risco é baixo, porém tem um risco ali envolvido sim. Só que existe uma outra coisa, um outro fator que a gente coloca dentro dessa equação, que é, a gente tem o risco, a gente tem o potencial de você errar aquilo. Vamos pensar assim, se eu colocar uma prancha no chão, e no chão mesmo, você simplesmente vai ter que andar, ela tem mais ou menos uma largura, vamos falar assim, uns 50 centímetros, menos que 1 metro, vamos falar assim, é um pouco estreita. E você vai ter que simplesmente andar sobre ela. Qual é a sua habilidade de andar sobre essa ponte? Andar sobre essa tábua? Provavelmente a mesma habilidade de você andar. Você consegue andar até ali. Não vai ter nem o desafio grande de equilíbrio. É simplesmente o fato de você andar. Ou seja, a chance de você errar aquilo é praticamente nula. Porém, vamos imaginar que agora eu coloco isso numa altura bem elevada. E eu jogo como se fosse essa mesma passarela entre um prédio e outro.
a sua habilidade de andar continua a mesma. Porém, quando eu estava no chão, qual era o maior risco que a gente tinha? O maior risco seria você, às vezes, sair dessa tábua, torcer o pé na quina dela, ou escorregar de alguma forma, ou que seja ultra atrapalhado, alguma coisa ruim acontecer. Mas o risco não é tão elevado, você não tem essa possibilidade de acontecer tão grande. Agora imagina que você está lá em cima, a sua habilidade não mudou. Você só está a 10 andares agora, tipo bem alto, bem alto. A sua habilidade não mudou. Porém agora a gente colocou um fator de risco muito maior. Por quê? O risco, na verdade, o potencial da lesão, ou seja, o perigo daquela atividade lá no alto, passou a ser muito alto. Porém, a habilidade de você fazer aquilo continua a mesma. O que muda ali agora é o fator mental de você conseguir executar essa mesma tarefa lá no alto. Então, às vezes, as pessoas costumam julgar que tem um atleta fazendo uma coisa num local alto. Tem dois tipos de pessoas que podem fazer isso: o atleta e aquela pessoa completamente despreparada que resolveu fazer isso. O atleta, qual é a chance dele errar um movimento que ele já praticou diversas vezes? Existe, mas é quase nula. O risco, embora agora o potencial lesivo seja muito maior, a habilidade dele ainda consegue equalizar isso para o risco da atividade, para ele, às vezes ser bem menor do que para uma pessoa que está fazendo outra atividade que ele não tem tanto conhecimento. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que no final de semana resolve subir em cima do telhado na casa dele para poder consertar uma telha ou trocar alguma lâmpada ali por perto, trocar alguma madeira ou tirar alguma coisa que estava agarrada por ali. O risco não é tão elevado quanto o de um prédio, mas tem um risco ali, ele está acima de 2 metros, tem um risco, vamos falar assim, considerável. Porém, a habilidade, a capacidade dele de executar aquela tarefa é muito baixa. Então, isso torna uma atividade perigosa. Por quê? Às vezes ele está sem o material de segurança, ele não tem a habilidade necessária para fazer aquilo de forma correta. Então, tudo isso envolve. E existem fatores de risco diferentes. Esses tipos de riscos diferentes são coisas que o parkour ele tem alguns e os outros não existem dentro do parkour. Ou se tem, a pessoa está colocando ele. Um deles é que, por exemplo, existem fatores que eles são internos, ou seja, da atividade. Quando eu vou fazer um salto, quando eu vou fazer qualquer tipo de movimentação, existem sim algum risco que eu estou escolhendo colocar dentro da minha prática. Seja altura, seja que eu estou saltando para uma barra, para um local escorregadio. São riscos que eu escolhi correr. Ou seja, eu avaliei a situação, resolvi fazer um movimento ali e existe um potencial de algo acontecer que eu sei o que é. Se eu estou saltando para uma barra e eu sei que ela pode ser escorregadia ou que o equilíbrio em cima dela é difícil, eu tenho que ter certeza que eu tenho essas habilidades antes de fazer esse movimento. Porém, eu sei o que pode acontecer de bem e o que pode acontecer de ruim ali. E quando você é treinado, quando você se prepara, o que acontece? Você já vai para aquela situação sabendo exatamente como você pode se proteger. Uma das coisas que eu até ensinei num vídeo passado aqui foi como você fazer baios, ou seja, como você faz para cair. E antes de você fazer um salto ou fazer algum movimento num local, vamos falar assim, que seja mais arriscado, você tem total conhecimento de tudo que você precisa saber para aquilo ali não dar errado. Então você tem plano A, plano B, plano C, tem várias outras formas de você avaliar aquilo ali, você consegue transformar aquilo de uma forma controlada. Porém, vamos imaginar agora que você está no meio de um jogo de futebol e que aí vem uma pessoa e manda um carrinho em você. Você tinha controle sobre essa situação? A pessoa está vindo por trás de você, você não está vendo de onde está vindo aquilo. Você simplesmente não tem controle sobre isso. E isso é o que a gente chama de um fator de risco externo. Esse fator de risco externo, ele é muito pior e ele está em várias outras atividades. Eu vou falar que no parkour ele pode ter um pouco? Pode. Principalmente quando vem de alguém de fora tentando atrapalhar alguém que está treinando. Que aí é um fator de risco que não é a pessoa que está fazendo que ele colocou. Porque não tem como você planejar para uma coisa que está acontecendo de fora. Porém, lógico, a gente consegue analisar o ambiente e saber se aquilo está seguro para a gente fazer, se não vai ter, por exemplo, alguém tentando atrapalhar. Que eu já vi alguns casos, algumas pessoas não estão gostando do pessoal treinando no local e vai tentar atrapalhar. Mas assim, é essa pessoa que colocou o risco, não foi a pessoa que está fazendo o salto. Até o próprio David Belli, que é conhecido como um dos fundadores da prática, ele fala que... Tem um dos vídeos dele que ele fala uma coisa que é mais ou menos assim. Ele estava no alto de um muro, fazendo equilíbrio, fazendo um salto, fazendo um treino dele que estava numa certa altura. E aí chega alguém gritando, chamando a atenção dele, e ele fala: até o momento que eu estava completamente concentrado na minha atividade,
não tinha risco nenhum. A partir do momento que aparece alguém enxerido ali e começou a tentar tirar minha concentração, ele está fazendo minha atividade ficar perigosa, porque é ele que está tentando me derrubar. Então, esse é um risco externo, um risco que não está dentro da atividade, que é aquilo que outras pessoas estão colocando. Mas no parkour geralmente não tem. Por quê? As pessoas não surgem assim do nada. Você, quando vai fazer, você escolhe fazer aquela atividade. E muitas outras atividades, o risco que tem dentro delas são riscos externos à prática. E por que ter risco é importante? Uma das coisas que as pessoas não entendem é que a atividade tem que ter um certo risco. Perigo não. Perigo, igual eu falei, é aquela questão de você estar correndo um risco de vida. Não, não deve ter nas atividades. Isso realmente não faz sentido. Porém, um risco tem que ter. E muitas pessoas hoje estão vivendo num mundo onde eles têm que se proteger dentro de uma bolha. Fala que eu tenho que ficar sempre dentro de um domo, que eu não posso sair, que eu não posso fazer tal coisa. E começa a criar, tipo assim, uma camada em volta dele que ele não pode tomar nenhum risco. E esse é um problema muito grande, porque você só consegue evoluir em qualquer coisa na vida se você toma uma atitude correndo um pequeno potencial de risco. Porque qualquer coisa que você vai fazer, você tem um potencial de errar. Tudo. Você vai falar em público, você vai tentar fazer uma prova, tudo você tem um potencial de errar. Ou seja, não é falando um risco de você se machucar feio ou algo do tipo. É um risco de você, aquela atividade não sair perfeita logo de cara. E esse risco ele tem que estar presente na maioria das coisas, faz até você focar. Se não tem nenhum, é o que muitas pessoas estão tentando fazer hoje, tentar eliminar tudo isso, isso é horrível, porque isso está criando uma pessoa completamente frágil, que não sabe lidar com o mundo, que não sabe lidar com, vamos falar assim, qualquer risco ou qualquer problema que surja, ele simplesmente vai evitar aquilo ali, em vez de, como é que eu vou solucionar isso? Começa a tentar fugir dos problemas. E esse é um problema muito grande. Então, assim, o risco, ele é importante ter dentro das atividades. Não é uma coisa que, assim, a gente tem que abominar. Até na Austrália tem um movimento que é muito legal, que eles estão colocando dentro das escolas, e é até engraçado pensar na Austrália, né? Porque lá todos os bichos querem te matar. Mas eles têm uma atividade que eles estão colocando, principalmente na educação física, em algumas escolas. Na Nova Zelândia, eu acho que também tem alguns movimentos desse tipo, e até no Canadá, se eu não me engano, que são atividades dentro das aulas de educação física que eles colocam coisas, vamos falar assim, perigosas. Não são perigosas, tipo, que vai colocar as crianças em risco, mas eles colocam objetos, por exemplo, de metal, peças de automóvel, cria um ambiente que não é completamente seguro, com um objetivo. Eles não estão querendo que as crianças se machuquem ali, mas que elas aprendam a lidar com o risco que existe no ambiente. Então, coisas que muitos locais começou a tirar, por exemplo, criança brincar, subir em árvore, lá eles colocam para incentivar as crianças a brincar e subir na árvore. Eles têm o potencial de cair? Sim, mas eles têm que aprender que esse potencial existe e que elas têm que saber lidar com isso. Assim como no parkour, você tem que saber quando você vai fazer algum tipo de escalada, alguma coisa, que existe um potencial. Mas você treinou para você não conseguir, para você não cair ali. É o que eu falei daquela questão da habilidade. Quanto mais você treina, você consegue mudar a sua equação de uma coisa perigosa para uma coisa tranquila. Então, às vezes aquele atleta que eu falei, fazendo um movimento lá no alto, para ele, o fator risco para ele é muito baixo. Por quê? A chance de acontecer alguma coisa para ele é muito baixa. Agora, quando uma pessoa, esse fator de risco dele está muito alto, porque ele não tem a possibilidade de acertar, até atividades simples se tornam perigosas para ele. E é importante saber lidar com isso. E eles percebendo isso, porque eles sabem que para a criança, não só para a criança, estou falando para todo mundo, né? Igual fala que ensino para qualquer idade o parkour. Mesmo adulto, às vezes a gente fica sendo criado dentro de uma bolha, que a gente não pode se machucar, que não pode acontecer nada. E quando você aprende que existe um risco, que você consegue controlar ele, você controla sua mente para fazer aquilo que você quer, você vai tomar novas atitudes, você vai ver que você vai ter aquelas atitudes que muitas pessoas olham. Nossa, como é que ele teve coragem de fazer isso? Vai ser aquela pessoa que vai levantar a mão para fazer uma pergunta quando precisa fazer pergunta. Vai ser aquela pessoa que vai tomar a iniciativa quando precisa tomar a iniciativa. Não é a pessoa que fica, nossa, mas o que eles vão pensar de mim? Age na hora correta, porque não tem medo daquele risco. Tem que aprender a lidar com as coisas. Agora, quanto que o risco não é bom dentro da atividade? O risco, ele muitas vezes vai ser muito útil, igual eu falei. Ele, dentro das atividades, ele vai te ajudar a focar mais, ele vai fazer com que você comece a prestar mais atenção na sua técnica, ele vai fazer com que você evolua. Porém, existe
vamos falar assim, uma grande aspas dentro disso. Porque em alguns momentos o risco em excesso é ruim, isso é óbvio. Por exemplo, se você está aprendendo alguma coisa, você quer que você coloque mais risco ou menos risco dentro daquela atividade? Provavelmente você vai jogar para o lado do menos risco. É importante que aos poucos você comece a se desafiar de alguma forma, porque isso vai trazer você ter mais foco, vai fazer você focar realmente naquela atividade. Se essa atividade ela não tiver nenhum desafio para você, você não vai conseguir se conectar por completo nela. Então, quando você consegue equalizar a quantidade de desafio com a sua capacidade de realizar, você consegue atingir um ponto que é um ponto, vamos falar assim, de performance, que é um ponto onde você vai se divertir mais naquela atividade, você vai se sentir mais realizado de estar conseguindo fazer aquilo ali também. E é aquela questão, justamente quando você encontra o desafio com a sua capacidade de fazer, então você está preparado e você consegue atingir aquele desafio. É o ponto ideal de você estar treinando. Só que, lógico, de início a gente começa com o fator desafio e risco um pouquinho mais baixo e aos poucos a gente vai aumentando. Mas quando você está aprendendo uma coisa, vamos pensar um salto normal. Eu estou fazendo um salto de precisão, que eu gosto de mostrar muito ele como um exemplo nos vídeos, porque é uma coisa mais simples, mas também pode ser a coisa mais complexa que existe. Então, imagina eu estou fazendo um salto de um local para outro. Beleza, é simplesmente um salto. Eu salto do chão para o chão, de um bloco para um bloco, e aí depois eu coloco de uma barra para outra barra. Esse salto, quando eu passo ele para a barra, você percebe que agora a superfície de contato, a área onde eu vou ter que amortecer, ela é muito menor. A chance de eu errar aumenta muito. O risco da lesão que eu vou ter ali é muito maior. Então, se eu estou fazendo, inicialmente, eu quero fazer algo que eu vou fazer muitas repetições, provavelmente eu não vou em cima disso. Eu vou escolher algo que eu consiga fazer muitas repetições de início, para depois eu começar a evoluir para alguma coisa que vai começar a me desafiar mais. E aí vai chegar um ponto que você vai chegar justamente nessa parte do treino, o ponto ideal de treino, que é o ponto onde você vai realmente estar fazendo aquele movimento que te desafie, que você não vai conseguir jogar ele de qualquer jeito e vai chegar, não vai ser aquele negócio que você também vai estar completamente confortável de chegar e fazer. Por quê? Algum fator ali na sua cabeça está falando, olha, tem um certo risco, concentra, foca, senão você vai se arrebentar. E isso faz você prestar mais atenção. E com certeza vai conseguir evoluir você cada vez um pouquinho mais, cada vez que você vai evoluindo isso. Isso é uma coisa que a gente chama no parkour de Breaking the Jump. Breaking the Jump é basicamente quando você olha para um salto, você sabe que você tem a capacidade de fazer ele, mas você está próximo de fazer aquilo ali, mas você ainda não está 100% confiante. É aquele medinho de fazer. Quando você sente isso, você já está percebendo que você consegue fazer a técnica. Por quê? Porque se você está com um pouquinho de medo de fazer, significa que seu corpo entendeu que você pode se colocar na posição de fazer aquele salto. Seja qualquer tipo de salto, seja um tipo de mortal, alguma coisa. Você já consegue meio que se visualizar naquilo. Agora, quando você não sente medo nenhum, você simplesmente olha para aquilo ali e fala, tipo, bobeira. Você simplesmente sente uma apatia daquilo ali, com certeza aquele desafio para você está muito acima, porque o seu corpo não consegue nem se perceber tentando aquilo. Lógico que isso pode acontecer em alguns casos, onde tem pessoa que não tem um julgamento muito bom. E quando isso acontece? Quando a pessoa está começando. Isso já teve alguns casos por aqui, onde pessoas começaram a treinar, e eu já vi, tipo assim, porque eu treino parkour desde 2008, e né, nesses anos todos eu já vi várias pessoas surgindo, entrando no parkour, saindo, principalmente na época que eu ainda não dava aula, eu via muitas dessas pessoas que vinham para poder fazer um treino livre, e simplesmente se machucavam e iam embora, ou simplesmente não sabia essa questão de se proteger, ou mesmo que a gente dava o recado, não entendia. E tinha um caso, por exemplo, de um cara que ele vinha um mês, fazia um treino, se machucava, e aí depois passava um mês, 2 meses se recuperando, aí vinha de novo, se machucava, depois voltava. O que ele fazia muito que fazia ele se machucar? Ele tentava se exibir para as pessoas. Então, ele chegou e com pouco tempo já conseguiu aprender a fazer, por exemplo, um mortal para frente. E aí quase todo local que a gente tinha oportunidade, ele fazia um mortal para frente. Aí teve um treino que ele veio correndo, bateu os 2 pés em cima de um banco, virou um mortal, ele ainda não tinha tanta habilidade, caiu no chão, torceu o pé, beleza, um bom tempo sem treinar. E aí depois ele fez isso de novo, e aí
Eu sei que ele fez isso umas 3 vezes dessa mesma forma praticamente. Machucou num dia, ficou um tempo sem treinar. Depois veio de novo, ficou um tempo sem treinar e depois parou de vez. E aí fala que a prática era perigosa. Existe uma coisa que é muito importante saber, que o parkour em si ele não envolve um risco. Por quê? O parkour ele não te fala que você tem que fazer um movimento ou outro. Você que escolhe fazer. Então, se o praticante escolheu fazer uma coisa que está acima do nível de capacidade dele, não foi a prática que foi perigosa. É o praticante que se colocou numa situação de se machucar. Ninguém mandou ele fazer aquele movimento, ninguém mandou ele fazer um salto específico, ninguém mandou ninguém fazer mortal. A pessoa escolhe fazer por conta própria. Se ele se machucou, ou seja, é da própria pessoa. A modalidade, o parkour, ele não tem nada obrigatório que você deve fazer. Existem princípios que a gente vai seguindo, igual eu falo, tem vários movimentos que a gente quer alcançar, mas não existe nada, vamos falar assim, que você seja obrigado a fazer. Você está fazendo por escolha própria. Então ninguém vai mandar você subir no alto de uma coisa e saltar para outra. Por isso que eu falo que o parkour ele é muito mais seguro que muitas atividades, porque muitas atividades têm recursos obrigatórios que você tem que fazer. Existem riscos que estão dentro da atividade que você não tem controle. Esportes coletivos, é impossível você ter controle sobre todos os outros participantes. Por quê? É cada um jogando de um jeito. Você não sabe se uma pessoa ali do time não gostou de você e vai chegar de uma forma agressiva. A mesma coisa acontece em outras atividades. Você está no meio da rua fazendo uma corrida, uma caminhada, você não sabe do que pode surgir ali. Na atividade aqui é diferente. Você sabe exatamente o que vai acontecer. E se você for olhar, existe um estudo que eles fizeram na quantidade de lesões que acontece a cada 1000 horas de treino. Os praticantes que treinam, ou seja, igual eu falo, treinam mais de 1000 horas, ou seja, pessoas que já passam muito tempo, que já fizeram a prática, já tem anos que têm, vamos falar assim, o hábito de estar constantemente treinando, o índice de lesão são baixos. Se você for olhar pessoas que entram e saem rápido, provavelmente ele não está fazendo boas escolhas. Mas os praticantes que estão mais tempo na prática, o índice de lesão é muito baixo. Se você for olhar comparado com outros esportes, o parkour ele tem um índice de 5,5 lesões a cada 1000 horas de treino. Isso, tipo assim, comparando vários atletas. Outros esportes chegam a ser, por exemplo, futebol é 7, o rugby são 13, tem esportes que é até mais. Então, assim, a atividade em si, ela não vai colocar a pessoa em risco. É o praticante que se coloca em risco. E tem um outro exemplo também, que esse é ainda pior, porque esse cara, ele, pelo menos, ele treinava um pouco, fazia alguns treininhos ali e de vez em quando ele fazia essas doideiras. Por exemplo, viu uma menina passando na rua e tentava se exibir e machucava. Mas teve um caso, por exemplo, que a pessoa não sabe julgar a sua própria capacidade. E por que quando você treina mais, você começa a aprender a julgar a sua capacidade? Você não está se arriscando, porque você agora sabe exatamente o que você sabe e o que você não sabe fazer. E algumas coisas podem parecer simples, mas ao mesmo tempo não são. Por exemplo, tem uma estrutura aqui na minha cidade que são 2 barras, que é o corrimão, aí uma parte mais alta e uma parte mais baixa. E eu estava treinando um salto, de fazer o salto de baixo para de cima, numa parte, e depois numa outra parte que era mais alto, fazendo da parte de cima para de baixo. A distância, por você estar num lugar mais alto, saltando para um lugar mais baixo, mesmo que tenha uma certa distância, é mais fácil você fazer a distância, porém é para uma barra, o que torna o salto muito mais difícil a questão do amortecimento ainda, que você tem que conseguir amortecer sem ter uma área grande para poder conseguir amortecer. E ainda é uma barra que pode escorregar. E eu estava fazendo aquele movimento, e eu já treino há muito tempo. E para mim aquilo ali não era um desafio muito grande, era parte do meu treino. Eu estava realmente fazendo um percurso onde eu saltava para a parte mais baixa, andava sobre a barra, saltava para a parte mais alta. Andava até essa parte que ficava maior a distância, saltava para baixo e fazia esse percurso algumas vezes. Algumas pessoas passando na rua no momento, principalmente grupo de jovens, passou um grupozinho, viu aquilo ali, e um deles, eu dou conta de fazer isso. E aí, eu, na hora, não é tão fácil assim, toma cuidado. E aí eu já vi, vai dar merda, tipo, não vai dar certo aquilo ali. E aí o cara pega e salta da barra de cima para de baixo. Na mesma hora o pé dele escorrega na barra de baixo, ele ainda foi bem de ter conseguido alcançar a outra barra, mas aí já escorrega e por muita sorte ele não bate a cabeça na barra na hora que ele escorregou.
foi completamente falta de juízo, uma falta de bom senso e uma falta de capacidade de julgar a capacidade dele de realizar um movimento. E é culpa da prática? Nenhuma. É culpa da pessoa. A pessoa simplesmente escolheu fazer uma coisa completamente errada. E aí ele se jogou. E eu fiquei assim, nossa, por sorte não machucou. Por quê? Se machuca e eu fazendo um treino, provavelmente poderia sobrar alguma coisa para eu ter que cuidar ou algo assim, o que não gostaria nem um pouco, porque foi responsabilidade da pessoa. Porém, assim, a pessoa chega e faz uma coisa sem ter noção nenhuma. Por quê? Provavelmente, às vezes já fez outras atividades ou joga bola e sente que é capaz. E estando junto com um grupozinho de outras pessoas, sentiu que conseguia fazer algo que na verdade nunca fez na vida. E aí eu vou passar aqui agora, são 4 fatores que mostram que o parkour é seguro sim. E por causa desses 4 fatores que a prática é segura. E só para finalizar essa parte aqui assim, se você vê alguém tentando fazer uma coisa, aconselha ele. Eu sei que ele não vai te ouvir, mas pelo menos você disse para ele, olha, não faça essa coisa aí, principalmente se você não tem preparo. Então vamos lá, 4 coisas que tornam o parkour mais seguro do que outras atividades. Primeira coisa, previsibilidade. Previsibilidade, você não está fazendo nada que seja imprevisível, você tem controle sobre tudo que está acontecendo, você escolhe o que você faz, igual eu falei, não tem regras se você tem que fazer uma coisa ou outra, você escolhe o que você faz. Segundo fator é o treino de repetição. Parkour a gente treina muito, ter aquela habilidade consistente. Então, quando você começa a praticar, uma das coisas que a gente recomenda muito é que você comece a ter mais repetições nos movimentos iniciais. Treina a precisão, treina suas técnicas. Isso é uma coisa que você vai querer fazer, mesmo que eu vou te falar assim, vai repetindo aquele movimento. Você mesmo vai querer fazer porque cada vez que você faz, você quer fazer melhor. E o parkour tem muito essa questão de você querer fazer melhor. E isso é muito legal, é como se fosse um jogo. Você não quer fazer um jogo para fazer um salto de qualquer jeito, ou passar uma fase de qualquer jeito. Você quer passar como? Com a melhor pontuação possível, você quer passar da melhor forma possível. E quando você traz isso para a sua prática, você consegue realizar melhor. Os praticantes que estão há mais tempo na prática, todos repetem os movimentos várias vezes, ao ponto de ficar quase impossível errar aquilo ali. E por isso que eles conseguem fazer coisas que estão muito à frente. Por quê? Já treinaram tanto aquela base, aquele movimento anterior, ou até mesmo para conseguir realizar um certo movimento, que o corpo sabe exatamente como você está posicionado em cada parte. Não é sorte, você está sabendo exatamente como o seu corpo se movimenta. E isso é muito importante na prática. E que muitas outras práticas não têm isso. Muitas práticas as pessoas acabam treinam, repetem, mas eles estão mais preocupados no resultado final do que simplesmente em ter consistência em melhorar aqueles fatores. E geralmente no parkour, principalmente as pessoas que duram mais tempo na prática, tem muito disso. Um outro fator é o próprio risco que tem envolvido em algumas atividades que você faz. Um simples salto, principalmente quando você coloca ele sem seja no nível do chão, mesmo que seja para um passeio, ele já tem um risco maior do que você simplesmente está fazendo só um agachamento. Você já colocou um fator a mais que você tem que prestar atenção como você vai chegar com seus pés para o seu tornozelo. Se você vai fazer uma escalada, a própria altura, mesmo que seja, vamos falar assim, a altura do seu quadril, já é uma altura. Tudo isso faz você focar. O grande problema é quando você começa a se sentir confortável demais com aquilo ali, antes da sua habilidade estar confortável demais com aquilo. Se você começa a se sentir confortável com uma certa altura, mas você ainda não tem a habilidade de amortecer completamente daquilo ali, o que acontece é que você às vezes vai se colocar em situações de risco que você ainda não está pronto para poder lidar com aquilo. Já quando você vai se posicionando e sentindo aquele risco que tem na atividade, você vai treinando, vai aprendendo a lidar com aquilo de uma forma legal, você começa a perceber que você tem uma consciência muito maior. Eu lembro uma vez, numa aula de ginástica em Portugal, e o professor, a gente estava treinando, era na verdade um grupo de ginástica que tinha após as aulas normais da faculdade, que era como se fossem as escolas que a gente vê nos filmes, né, que o pessoal vai lá pro grupinho para poder fazer o treino, e eu fazia parte do grupo de ginástica dentro da faculdade. E aí a gente estava fazendo o treino lá de ginástica e o professor ensinando a fazer alguns tipos de mortais diferentes. E já tinha pessoa ali dentro que treinava ginástica.
E já tinha um certo costume de, tipo assim, fez o movimento, cai para o outro lado lá, fez o movimento, cai para o outro lado lá. E aí eu fiz o movimento na hora que eu pulei para o outro lado. E aí eu cheguei desequilibrado. Do meu lado tinha um colchonete, do outro lado tinha um tatame, e do outro lado, perto do fosso, tinha uma canaleta do lado dele. Eu simplesmente usei técnicas de parkour, né? Simplesmente bati o pé para um lado, tic-tac, fiz passos rápidos de um lado para o outro e cheguei em pé do outro lado. Rápido. Aí ele até fez uma brincadeira, que tipo assim, os dois da ginástica que tinham feito o movimento, simplesmente na hora que chegou naquele momento ali, desabou lá para baixo, porque tipo assim, foi, já caí, já errei o movimento. E do parkour, como a gente já treina essa questão de que às vezes a gente não pode ficar caindo de qualquer jeito no chão, você começa a já colocar na cabeça que não posso cair, eu tenho que aprender como é que lida. Então, na mesma hora que eu senti que eu ia cair ali, eu joguei meu corpo para um lado, para o outro, aproveitando a energia que já estava vindo e saí. É uma forma, vamos falar assim, natural, não pensei para fazer aquilo. Mas são coisas que o parkour vai te preparando, né? Você, pelo risco da atividade, faz você criar uma concentração maior. E essa concentração faz com que você evite tomar certos riscos. Parece contraditório, mas não. O próprio risco da atividade faz com que ela se torne menos perigosa. E um outro fator, o quarto fator, que faz a prática ser bem segura comparado com as outras atividades também, é uma das filosofias. Eu sei que nem todos os praticantes seguem essa filosofia, mas a maioria, eles seguem de uma certa forma, mesmo que não saiba que está seguindo. Que é um dos princípios que veio desde o método natural, que é o ser e durar. Ele foi muito propagado principalmente pelos yamakazes, vamos falar assim, que são um dos grupos, o primeiro grupo de parkour, que são os fundadores da prática, que são várias pessoas que criaram a prática, né? Não foi um único indivíduo. Um único indivíduo registrou, porém, várias pessoas. E eles seguem, e eles têm até uma outra vertente que eles chamam de ADD, arte do displacement, que é a arte do deslocamento. E essa arte do deslocamento é o parkour. Mas, basicamente, eles divulgam muito essa questão. Eles treinam até hoje, tem tudo mais de 40 anos de idade, alguns quase 50. E um dos princípios é o ser e durar. Ser e durar porque ser, você tem que realmente exercer, fazer as coisas. Tem vários significados que a gente pode pegar nisso, mas um deles é esse. Você não pode viver uma vida amena, você tem que seguir ser, conseguir fazer as coisas. Só que não adianta você fazer, ser, mas não durar. Então, quando eles falam muito disso, você tem que seguir fazer seus saltos de hoje, você tem que seguir fazer suas movimentações, mas também durar. E um dos princípios que você pode aplicar já nos seus treinos, quando você estiver começando agora, é o que eles chamam de regra de Lices, que é uma das coisas que eles colocaram para eles e que muitos praticantes seguem pelo mundo afora. Alguns nem sabem por que seguem isso, mas é um conceito básico, que toda vez que você vai fazer um movimento, você se pergunta, eu vou fazer 3 vezes. Se você não fez 3 vezes, você não fez. Então, se você olha para um salto e você nem vai se arriscar a fazer ele 3 vezes, provavelmente você não deve fazer esse salto. Isso até é um fator de segurança, porém, se você faz uma vez, mas é aquela coisa tão pesada, tão difícil, que você, tipo assim, cara, eu vou fazer só uma vez e é só para filmagem ali de um vídeo e depois, tipo, não vou fazer mais porque meu corpo vai ficar dolorido ou vai ser ruim. Então não faz. Simples. Regra de Lices. Se você não fez 3 vezes, você não fez. Então você vai lá e se compromete a tudo que você vai fazer 3 vezes. E aí tem várias outras formas que pode ser aplicado isso. Mas os movimentos, começa a treinar isso. Você não consegue fazer 3 vezes, você não fez. Então, tem muita pessoa que fez o salto, fez de qualquer jeito, às vezes acertou uma vez um pouquinho por conta de sorte e já fiz. Não. Se você não conseguir repetir 3 vezes, principalmente 3 corretas e seguidas, você não fez. Você tem que conseguir completar suas 3 vezes para considerar que você fez aquele movimento. Então, esses são alguns dos princípios que tornam o parkour uma atividade que não é perigosa. É uma atividade que sim, existe um risco, assim como qualquer atividade da vida, até ficar sentado dentro de casa assistindo televisão, tem um risco para a sua saúde. Porém, esses aqui são os riscos controlados. E se você aprende a lidar com eles e colocar isso para potencializar a sua prática, você só vai cada vez mais longe e você vai desenvolver não só um corpo forte, uma mente muito forte, porque você aprende a lidar com um risco que cada vez você vai conseguindo lidar de uma forma melhor. Você pode escolher riscos maiores às vezes, porém você sabe como lidar com isso. Lembrando sempre daquela equação, né? Você está escolhendo algo que tem um fator, vamos falar assim, de risco. Não um fator de risco maior, mas você está lembrando daquela equação. Você tem habilidade maior,
mas agora você escolheu uma atividade que também tem um potencial de dano maior, mas é porque você agora tem essa habilidade para conseguir executar aquilo. Por exemplo, uma coisa que os praticantes antigamente era praticamente impossível, era um risco muito desnecessário dentro da prática, era, por exemplo, você fazer um mortal e cair numa precisão. Imagina, você está fazendo um giro no ar, onde você geralmente perde a noção do seu corpo e tem que cair num local de uma forma precisa. É uma coisa bem arriscada. Porém, quando você treina várias vezes, tem muitos praticantes que estão chegando num nível de fazer isso de uma forma segura para eles. Não é todo mundo. Existe uma curva de aprendizagem para conseguir chegar nisso. Porém, já está conseguindo chegar nisso. É uma coisa que, se for parar para pensar, é quase sobre-humana. Você tem que ter um controle muito grande e que muitas práticas não chegam a expressar um controle tão grande do corpo como o parkour está conseguindo levar cada vez mais. Então, só para finalizar o vídeo aqui assim, o parkour não é perigoso. Se você vai praticar e você escolheu suas atividades, você se machuca, você faz qualquer coisa que não seja, vamos falar assim, segura para você, provavelmente você que escolheu fazer isso, não foi a modalidade que fez isso. Se você conhece alguém também que fez a prática e falou que se machucou, provavelmente ele é inconsequente e escolheu fazer coisas que são inconsequentes. Lógico, pode existir em alguns locais que eu não conheço, porque geralmente os professores são mais sensatos, mas pode existir algum professor que não seja sensato? Pode. Existem pessoas que às vezes tentam ministrar a prática que não são formadas, que não estão preocupadas com o bem-estar da outra pessoa. Ele está simplesmente passando porque ele é um praticante que já treina há muito tempo, mas ele não fez nenhuma formação para saber o que ele está passando. Mas geralmente ele se preocupa, porque um dos primeiros princípios principalmente como treinador, um dos primeiros princípios é não causar um mal a outra pessoa, é que a pessoa fique bem. E isso também depende da pessoa fazer boas escolhas. Então, ninguém vai te fazer as escolhas do que você vai se submeter dentro da prática. Pense muito bem nisso, o parkour não é perigoso e espero que eu tenha te colocado essa ideia na sua cabeça. É isso aí, até o próximo vídeo.